Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e hoje nós vamos analisar as raízes de uma equação. Essa análise ela é muito importante. Por quê? Porque através dessa análise você consegue determinar quantas raízes essa equação vai ter no final sem precisar de resolver. Então vamos lá. São 3 tipos de análise que nós vamos estudar. Primeiro, lembra do discriminante? O delta? Nós temos o delta maior do que zero. Sempre quando o delta for maior do que zero, nós vamos ter 2 raízes reais diferentes, certo? Nós vamos ter x1 e x2, a maior e a menor raiz. Vamos ver um exemplo. x1 sempre vai ser diferente de x2. Muito bem. Se o delta for igual a zero, o que vai acontecer? A equação tem 2 raízes reais iguais, ou seja, somente um valor para a raiz. Então, nós vamos ter x1 igual a menos b, mais ou menos, a raiz de zero é zero. Então, o que vai sobrar? O menos b sobre 2a. Então, nós vamos ter x1 igual a x2. Então, eu não preciso resolver a equação. Eu posso colocar menos b sobre 2a, mas eu tenho que ter certeza que o delta é igual a zero. E a última análise vai ser o delta negativo. Como a fórmula de Bhaskara, o delta, que é o discriminante, ele é um radicando, ou seja, ele está dentro de uma raiz, e uma raiz de índice par, então não vai existir. Vai ser raiz quadrada de número negativo, não existe. Neste caso, o delta, a equação não tem raízes reais, justamente porque a raiz de delta não é um número real. Então, dizemos que a equação não tem solução. Então, delta menor do que zero, não existe x1 e nem o x2. Muito bem, olha só, e a solução vazia. Vamos ver alguns exemplos. Preste atenção. Determine o valor de k. Observe que eu estou inserindo a outra variável na minha equação. De modo que tenha o quê? Raízes reais iguais. Neste caso, o meu delta vai ser igual a zero. Eu já coloquei aqui os coeficientes. O a menos x1, o b menos 4 e o c é que parece a outra variável, menos 2k. Neste caso, ela é denominada como equação do segundo grau literal, porque aparece uma outra variável além da incógnita que você quer descobrir. Então, nós temos aqui delta igual a zero, que as raízes reais iguais. O que é delta? b ao quadrado menos 4ac. Eu tenho aqui o b4, 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é menos 2k. 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos. Aqui vai dar menos vezes menos, mais, e aqui o menos, ó, menos vezes menos, mais o menos 2k. 4 vezes 2, 16 menos 8k. Eu quero achar o valor de k. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa equação a zero. Mas por que, professora, que eu tenho que igualar a zero? Porque foi determinado aqui que nós tínhamos que ter raízes reais iguais. Eu só tenho essas raízes reais e iguais quando eu igualo a minha equação a zero. O delta é igual a zero.
negativo, o positivo passa negativo, menos com menos, né? Multipliquei por menos 1, mais, multiplicando passa dividindo, 16 dividido por 8, 2. Então, na minha equação, o K ele assume o valor de 2, que ao substituir na equação, eu vou resolver o delta e realmente eu vou ter raízes reais iguais. Veja só o exemplo. Ó, eu tenho menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Quanto que vale o K? 2. Isso vai ser igual a 0. Menos x ao quadrado mais 4x menos vezes mais menos, 2 vezes 2, 4, igual a 0. Mas será que isso, realmente, o delta vai ser 0? As raízes vão ser raízes reais iguais? Vamos ver. A minha nova equação, depois que eu achei o valor do K, foi o A menos 1, o B nós achamos 4 e o C menos 4. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pessoal, sempre quando for negativo o meu coeficiente, eu coloco entre parênteses. Por quê? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, porque eu trabalho com a regra de sinais primeiro. Sinais iguais, positivo. O positivo com negativo, sinais diferentes, vai ficar negativo. 4 vezes 4, 16. Olha só, pessoal, o meu delta foi igual a 0. E o meu x? X é igual a menos B sobre 2 vezes A. Menos 4 sobre menos 2. Menos com menos mais. 4 dividido por 2, 2. Delta é igual a 0. Eu só tenho uma única raiz, certo? Muito bem. Vamos continuar. E quando o meu delta for maior do que 0, ou quando eu não tiver, só um pouquinho, raiz. Neste caso aqui, olha o que ele falou. Determine os valores de M para que a equação não tenha raízes reais. Quando que eu não vou ter raízes reais? Quando delta for negativo. Então, primeiro, vamos extrair os coeficientes. O A1, o B8, o C, M. O delta tem que ser menor do que 0. Mas quem que é o delta mesmo, pessoal? B ao quadrado menos 4AC menor do que 0. Então, substituindo o B8, o A1, o CM. 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, 4, vezes M, 4M. O menos passa mais 64 menos, menos com menos mais. Porém, pessoal, preste atenção que eu vou passar para vocês aqui uma dica para que vocês possam ficar atentos. É um conteúdo. Quando eu tenho 64 menos 4M menor do que 0, menor não é igual. Igual que a equação. O menor é uma inequação. O que é uma inequação? É toda sentença matemática aberta expressa por uma desigualdade. Quais são as desigualdades? Maior, menor, maior igual ou menor igual, né? Que eu tenho o símbolo de maior e um tracinho embaixo, que pode ser maior ou igual ao número. Sempre quando você multiplica a equação por menos 1, o que você está fazendo? Você está invertendo os sinais. O negativo fica positivo, o positivo, negativo.
Porém, na desigualdade, você tem que inverter o sinal de desigualdade também. Então, o menor, ele passa a ser maior. Então, fiquem atentos quando vocês forem multiplicar uma inequação. Não esqueçam de inverter o sinal de desigualdade. Então, o que que nós temos? M maior que 16. Se eu fosse substituir, eu ia encontrar a mesma coisa do exercício anterior. Eu ia encontrar uma outra equação de segundo grau, eu ia achar o delta, e esse delta ia dar o quê? Menor do que zero, ok? Muito bem. Agora, nós vamos pegar a última análise. A última análise é justamente determinar o valor de K na equação, olha só, eu coloquei K, mas escrevi M. Na equação, certo? Nessa equação, deixa eu tirar aqui, gente, não é K, é M. Na equação onde o coeficiente A é 3, o B é M e o C também é 3. Porém, o que ele está querendo? Ele quer para que tenha raízes reais diferentes ou distintas. Quando que eu vou ter a x1 diferente do x2? Quando meu delta for maior do que zero. O delta sendo maior do que zero, sempre eu vou encontrar x1 e x2. Então, nós temos aqui B é M, certo? M ao quadrado menos 4 vezes A. O A é 3, o C também é 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4. M ao quadrado é igual a 36. O menos 36 passa mais 36. A potência passa como raiz. Então, nós vamos ter mais ou menos raiz quadrada de 36. O M, ele pode ser mais 6 ou menos 6, ok? Pessoal, nós vamos agora aplicar alguns exercícios de equação de segundo grau usando a Khan Academy, que é a parceira da SMED GV e a nossa TV Educação. Na Khan Academy, vocês têm várias atividades, vídeo explicando, e vocês podem resolver alguns exercícios como game, como pontuação de um jogo, de um game que vocês já conhecem. Porém, nós vamos trabalhar brincando e aprendendo. Vamos lá? Muito bem, então nós temos aqui equação de segundo grau por fatoração. Eu posso ir por fatoração ou eu posso ir pela fórmula de Bhaskara. Agora, pessoal, vai ficar a critério de vocês. Então, nós temos aqui x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação primeiro e vou resolver, e depois, as próximas, nós vamos tentar resolver direto. Então, nós temos, na minha equação, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 1 e o coeficiente C é menos 12. Presta bastante atenção. Sempre a minha equação, nós vimos que era x1 e x2, né? Pode ter uma raiz ou duas diferentes ou nenhuma. Mas se eu pegar a minha raiz e somar, dois números que somado tem que dar o contrário de B, tem que ser 1, certo? E eu tenho dois números que multiplicado vai dar menos 12. Eu tenho condição de trabalhar dessa forma? Tenho. Porém, você tem que ficar atento. Quando o delta for negativo, você não tem condição de trabalhar direto, somente pela fórmula de Bhaskara. Então, nós temos que pensar em dois números que somado dá 1 e que multiplicado dá menos 12. Então, se eu pegar 4 e menos 3, vamos ver.
4 menos 3 vai dar 1, ok? Mais vezes menos, 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter menos 12. Vamos tentar? Se nós errarmos, a gente vai verificar o porquê que nós erramos. Então, nós temos aqui, a menor raiz foi menos 3. E a maior raiz, 4. Vamos ver? Ok? Nós acertamos. Mas, Rosilene, mas ficou confuso. Vamos pegar um outro exercício. X ao quadrado menos 14x mais 49. Agora, eu só tenho um valor de x. Então, o que significa? Significa que o meu delta é 0. E quando o delta for igual a 0, eu só vou ter um valor para x. Eu posso fazer pelo trinômio do quadrado perfeito. Vocês lembram? Ó, x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 0. Raiz quadrada de x2, x, o sinalzinho do meio. Raiz quadrada de 49, 7 ao quadrado. Gente, ó, quadrado é a diferença de dois termos. Lembra? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, igual a 0. A potência passa como raiz. Raiz de 0 é quanto, pessoal? 0. Então, aqui, x menos 7 igual a 0. Negativo passa positivo, x vai ser igual a 7. Então, a minha solução, 7, ó, delta igual a 0, x1 é igual a x2. Então, nós temos aqui essa raiz 7. Certo? Vamos lá. Mais uma. Opa, ó, já acertei, já fechei meu game. Mas nós vamos pegar um outro exercício onde o meu delta é maior do que 0, ok? Então, vamos lá. Já fechei o meu game. Observe que aqui, ó, continue aprendendo, continue crescendo. Eu totalizei 4 pontos, né? Que eu peguei 2 exercícios na aula anterior e agora eu fechei com mais 2. Mas nós podemos trabalhar com várias atividades, isso aí dependendo do assunto. E tem uma outra coisa. Nós temos aqui, ó, praticar fatoração, resolução, nós temos vídeo, né? Todo esse conteúdo que foi trabalhado, você tem condição de rever. Agora, para finalizar, nós temos essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Vou determinar primeiro o delta. Então, delta vai ser, gente, sempre termo A, 1, que acompanha x2, termo B, que acompanha x menos 7, e termo C é 10. Então, nós vamos ter B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser 49 menos 4 vezes 10, 40. Então, delta é igual a 49 menos 40, 9. Observem aqui que meu delta, ele deu maior do que 0. Isso significa que x1 vai ser diferente de x2. Aqui eu já vou ter duas raízes diferentes. Então, vamos lá. X é igual a menos B, pessoal. Se o B é negativo, menos com menos vai dar mais. Mais ou menos a raiz de delta. Delta deu quanto? 9. Raiz quadrada de 9, 3. Dividido por 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter x1 e x2. Vamos pegar a menor raiz. 7 menos 3 vai dar
4. 4 dividido por 2, 2. 7 mais 3 vai dar 10. 10 dividido por 2, 5. Observe, pessoal, que 2 é diferente de 5. As raízes são diferentes. Aqui, eu cheguei até o final na resolução, mas vai depender da atividade. Se a atividade perguntar quantas raízes, só pelo delta você já tem condição de determinar que são 2 raízes reais diferentes, ok? Essa aula é uma aula muito interessante, vocês têm condição de praticar, você pode pegar uma equação e dar um valor para A, para B, para C e substituir na equação do segundo grau e analisar as raízes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED-GV. Tchau, pessoal!